Ela derrubou um copo de vinho em cima do milionário em um jantar chique, e agora ele não consegue parar de pensar nela. Se você adora histórias de amor, se inscreve, dá um like e comenta de onde você está assistindo. A noite estava perfeita no Hotel Copacabana Palace. As luzes douradas da fachada imponente refletiam no asfalto molhado pela chuva que havia parado há pouco, criando um espetáculo de brilhos que dançavam sob os pés dos convidados elegantes. Carros de luxo paravam em frente ao tapete vermelho, despejando a elite empresarial do Rio de Janeiro em vestidos longos e smokings impecáveis. Gustavo Ferreira ajustou o botão do smoking Armani pela terceira vez naquela noite, um hábito nervoso que desenvolvera ao longo dos seus 35 anos de vida. Alto, moreno e com um porte que comandava respeito, ele era o tipo de homem que fazia cabeças se virarem por onde passava. Dono da maior construtora do país, Gustavo tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas havia algo frio em seus olhos escuros, uma distância que ele mantinha do mundo como um escudo protetor. Sucesso é questão de foco, ele sempre dizia, sem distrações. E distrações eram exatamente o que ele evitava. Relacionamentos sérios, perda de tempo, sentimentos, luxo que não podia se dar. Gustavo havia construído um império baseado em decisões racionais e calculadas e não pretendia mudar essa fórmula vencedora. Enquanto conversava com um grupo de empresários sobre as tendências do mercado imobiliário, gesticulando com a precisão de quem estava acostumado a comandar reuniões bilionárias, Gustavo não fazia ideia de que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Do outro lado do salão, Juliana Mendes respirava fundo pela 10ª vez, tentando acalmar os nervos. Aos 28 anos, ela era uma tempestade de cabelos cacheados mal domados e olhos verdes que brilhavam com uma intensidade que revelava uma alma sonhadora. Vestindo um uniforme simples de garçonete, ela se sentia completamente deslocada naquele ambiente de luxo. Meu Deus! Murmurou para si mesma, observando os cristais suspensos que refletiam a luz suave do salão. Isso aqui vale mais que meu apartamento inteiro. Juliana era dessas pessoas que falam sozinhas quando estão nervosas, um hábito que seus amigos achavam engraçado, mas que ela considerava embaraçoso. Formada em publicidade, ela havia perdido o emprego em uma agência 3 meses atrás e, desde então, acumulava trabalhos temporários para pagar as contas. Garçonete em eventos chiques não era exatamente o que ela havia sonhado para sua carreira, mas pelo menos pagava o aluguel. Primeira vez em um evento assim? Perguntou Márcia, a supervisora, aproximando-se com uma bandeja carregada de taças de vinho tinto. É meio óbvio, né? Juliana riu nervosamente. Estou tremendo. Márcia, uma mulher experiente de 45 anos que já havia visto de tudo em 2 décadas trabalhando em eventos, sorriu com compreensão. Relaxa, querida. São só pessoas com mais dinheiro. Lembra, sorria, seja educada e não derrube nada. Não derrubar nada, repetiu Juliana como se estivesse gravando uma lição de vida. Entendi. Márcia entregou a bandeja para Juliana, que a segurou com o cuidado excessivo de quem estava carregando uma bomba prestes a explodir. Comece pela mesa dos empresários ali. É onde estão os peixes grandes. Juliana olhou na direção indicada e viu o grupo de homens bem vestidos conversando animadamente. No centro deles, um homem alto e moreno gesticula com autoridade, claramente o líder do grupo. Mesmo à distância, ela podia sentir a aura de poder que emanava dele. Não tropeça, Ju, murmurou para si mesma, começando a caminhar em direção ao grupo. Não tropeça. Os saltos altos emprestados da amiga tornavam cada passo uma aventura. Juliana não estava acostumada a usar sapatos tão altos e o nervosismo só piorava sua coordenação natural, já questionável. Ela havia sido abençoada com muitas qualidades, mas graciosidade não era uma delas. Conforme se aproximava do grupo, conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Falavam sobre investimentos, fusões, números que faziam sua cabeça girar. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas movimentavam milhões como se fossem centavos. Boa noite, senhores, disse com um sorriso forçado que esperava parecer profissional. Vinho. Os empresários se serviam educadamente, alguns nem sequer olhando para ela. Estava acostumada com isso. Para pessoas daquele nível social, garçonetes eram praticamente invisíveis,
parte da decoração do ambiente. O homem moreno que havia notado à distância estava absorto em uma conversa no celular, de costas para ela. Sua voz era grave, autoritária, o tipo de voz que não admitia questionamentos. Sim, Roberto, feche o negócio hoje mesmo. Não aceito desculpas. Gustavo se virou bruscamente, ainda falando ao telefone, e foi então que aconteceu. O tempo pareceu desacelerar. Juliana, assustada com o movimento súbito, deu um passo para trás instintivamente. Seu calcanhar direito se prendeu na barra do vestido de uma convidada que passava, fazendo-a perder o equilíbrio. A bandeja voou de suas mãos em um arco perfeito, as taças de vinho tinto dançando no ar como projéteis vermelhos. Gustavo, ainda segurando o telefone, olhou para cima bem no momento em que uma generosa quantidade de vinho tinto, Malbec de 2015, se despejava sobre sua cabeça, manchando o smoking impecável e escorrendo pelo seu rosto surpreso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares do salão se voltaram para a cena. Juliana estava no chão, cercada de cacos de cristal, com o uniforme encharcado e os cabelos grudados no rosto. Gustavo permanecia imóvel, vinho pingando do seu cabelo perfeitamente penteado, os olhos escuros fixos na figura desajeitada no chão. Juliana gaguejou, tentando se levantar e escorregando nos cacos molhados. Desculpa! Meu Deus! Desculpa! Gustavo desligou o telefone lentamente, limpando o vinho dos olhos com as costas da mão. Por um momento, Juliana temeu que ele fosse gritar, chamar a segurança, fazer um escândalo, mas algo estranho aconteceu. Ele olhou para ela, realmente olhou. E pela primeira vez em anos, Gustavo Ferreira ficou sem palavras. Juliana tinha se livrado dos saltos e estava agora descalça, tentando juntar os cacos de cristal com as mãos trêmulas. Havia algo na determinação desesperada dela, na maneira como mordia o lábio inferior concentrada, que fez algo estranho acontecer no peito de Gustavo. Uma sensação que ele não sentia há muito tempo. Deixa, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a suavidade da voz. Deixa que alguém limpa isso. Juliana olhou para ele, os olhos verdes brilhando com lágrimas de constrangimento. Eu estraguei tudo. Seu terno, a festa. Deus, você deve estar furioso. Gustavo estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Quando os dedos dele se tocaram, uma corrente elétrica passou entre eles tão intensa que ambos se assustaram. Juliana se levantou rapidamente, mas tropeçou novamente, e desta vez foi direto para os braços de Gustavo. Por um momento, eles ficaram assim, ela apoiada no peito dele, ele com os braços ao redor da cintura dela. O cheiro do vinho se misturava com o perfume masculino dele e o shampoo de ervas dela, criando uma combinação estranha e perturbadora. Você está bem? Perguntou ele. E Juliana notou que havia uma gentileza em sua voz que não combinava com a imagem de empresário frio que ela havia criado na cabeça. Eu estou bem, respondeu ela, afastando-se rapidamente. Mas você, seu terno... Gustavo olhou para baixo, vendo o estrago no smoking caríssimo. Curiosamente, não sentia raiva. Sentia algo que não conseguia identificar, uma agitação estranha que fazia seu coração bater mais rápido. É só roupa? Disse ele, e até mesmo os empresários que observavam a cena ficaram surpresos. O Gustavo que conheciam jamais diria que um smoking Armani era só roupa. Márcia apareceu como um furacão, carregando panos e uma vassoura, claramente desesperada. Juliana, meu Deus, o que aconteceu? Foi um acidente, disse Gustavo antes que Juliana pudesse responder. Não foi culpa dela. Juliana olhou para ele surpresa. Por que ele estava a defendendo? Havia sido completamente culpa dela. Senhor, começou Márcia, eu sinto muito. Vamos cobrir os custos da lavanderia, é claro. Não é necessário, Gustavo interrompeu, ainda olhando para Juliana. Realmente não é necessário. A multidão começou a se dispersar, o interesse pelo pequeno drama diminuindo conforme outros assuntos surgiam. Márcia discretamente começou a limpar os cacos, deixando Gustavo e Juliana em uma bolha estranha de silêncio. Eu deveria ir, disse Juliana finalmente. Márcia, eu deveria ir para casa. Não, disse Gustavo rapidamente, surpreendendo todos, incluindo a si mesmo. Quer dizer, você está bem? Não se machucou? Não, eu estou bem, respondeu ela, colocando os sapatos emprestados de volta. Só mortificada, completamente mortificada. Gustavo sorriu, e foi um sorriso diferente dos que ele distribuía em reuniões de negócios. Era genuíno, quase tímido. Acontece com os melhores. Não acho que isso aconteça com os melhores, disse Juliana, conseguindo sorrir um pouco. Acho que isso acontece comigo. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Juliana,
respondeu ela hesitante. Juliana Mendes. Gustavo, disse ele estendendo a mão. Gustavo Ferreira. Quando ela apertou a mão dele, novamente sentiu aquela corrente elétrica, aquela sensação de que algo importante acabara de acontecer. Gustavo sentiu o mesmo e pela primeira vez em anos perdeu completamente o foco. Eu preciso ir, disse Juliana, soltando a mão dele. Desculpa, mesmo, por tudo. Ela saiu correndo, literalmente correndo, deixando Gustavo parado no meio do salão, encharcado de vinho, observando-a desaparecer entre os convidados. Gustavo? Chamou um dos empresários. Você está bem? Mas Gustavo não respondeu. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava completamente distraído, e a única coisa em que conseguia pensar era em um par de olhos verdes e em como o nome Juliana soava perfeitamente em sua mente. 3 dias se passaram desde o acidente no Hotel Copacabana Palace, e Gustavo Ferreira estava oficialmente enlouquecendo. Ele, que costumava resolver problemas complexos de engenharia em questão de minutos, não conseguia tirar uma simples garçonete da cabeça. Juliana Mendes murmurou pela 100ª vez, girando na cadeira executiva de seu escritório no último andar do edifício comercial que levava seu nome. A vista panorâmica da cidade se estendia diante dele, mas tudo que conseguia ver eram olhos verdes e cabelos cacheados molhados de vinho. Roberto, seu braço direito e melhor amigo desde os tempos de faculdade, entrou no escritório carregando uma pilha de contratos. Parou na porta, observando o chefe se comportar de maneira completamente atípica. Você está bem? Perguntou Roberto, um homem de 40 anos com cabelos grisalhos e óculos de grau, que conhecia Gustavo bem o suficiente para saber que algo estava errado. Claro que estou bem, respondeu Gustavo, tentando soar convincente. Por que não estaria? Porque nos últimos 3 dias você cancelou 2 reuniões importantes, deixou o relatório do projeto de Ipanema pela metade e está olhando para o nada há 20 minutos. Gustavo suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Roberto, você já fez algo completamente irracional na sua vida? Casei com a Mônica, respondeu Roberto sem hesitar. Por quê? Preciso encontrar uma pessoa. Que pessoa? Uma garçonete. Juliana Mendes. Roberto arquearou uma sobrancelha. A garçonete que derramou vinho em você no evento de terça? Ela não derramou, disse Gustavo defensivamente. Foi um acidente. Gustavo. Roberto se sentou na cadeira diante da mesa. Você está bem? Isso não é o seu perfil. Eu sei, admitiu Gustavo. E é exatamente isso que me assusta. Roberto estudou o amigo por um momento. Conhecia Gustavo há 15 anos, desde que se formaram juntos em engenharia civil. Havia visto ele construir um império, namorar modelos e socialites, sempre mantendo um distanciamento emocional que o protegia de qualquer tipo de vulnerabilidade. Nunca havia visto Gustavo genuinamente interessado em alguém. Fale comigo, disse Roberto. O que aconteceu naquela noite? Gustavo se recostou na cadeira, os olhos perdidos na lembrança. Eu não sei explicar. Quando ela caiu, quando nossos olhos se encontraram, foi como se algo tivesse mudado, como se eu tivesse acordado de um sonho muito longo. Você falou com ela? Pouquíssimo. Ela saiu correndo e eu fiquei lá feito um idiota, pingando vinho e pensando que tinha acabado de perder algo importante sem nem saber o que era. Roberto sorriu. Você está apaixonado? Eu não me apaixono, disse Gustavo rapidamente. Eu não tenho tempo para isso. Aparentemente você tem. Gustavo levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Encontrei o hotel, falei com a supervisora, Márcia. Ela me deu algumas informações. Que tipo de informações? Juliana trabalha como freelancer para a empresa de eventos, mora em Copacabana, é formada em publicidade, perdeu o emprego há 3 meses. Roberto assoviou baixinho. Você contratou um detetive particular? Não, disse Gustavo corando ligeiramente. Eu investiguei por conta própria. Gustavo Ferreira fazendo trabalho de detetive amador por causa de uma mulher. Isso é para os anais da história. Não é engraçado, resmungou Gustavo. Eu tentei esquecer. Tentei me focar no trabalho, sair com outras pessoas. Ontem eu jantei com aquela modelo, a Fernanda, e fiquei comparando ela com a Juliana a noite inteira. Fernanda é linda, inteligente, bem-sucedida, mas quando ela ri não é a mesma coisa. Quando ela fala, falta alguma coisa. Quando ela me olha, não são os olhos verdes da Juliana, completou Roberto. Exatamente, admitiu Gustavo, derrotado. Eu estou perdido, não estou? Completamente, confirmou Roberto, mas estava sorrindo. E sabe de uma coisa? Eu acho ótimo. Ótimo? Por que ótimo? Porque nos últimos 10 anos eu vi você construir muralhas ao redor do seu coração que fariam inveja à grande muralha da China. Você virou uma máquina de fazer dinheiro, mas parou de viver. Gustavo voltou a se sentar, reflexivo.
E se eu a encontrar e ela não quiser me ver? E se ela achar que sou só um playboy rico que está entediado? E se ela for a mulher da sua vida e você perder a chance por medo? Os dois homens ficaram em silêncio por um momento. Roberto conhecia a história de Gustavo. Sabia por que ele havia se tornado tão fechado para relacionamentos. A traição da ex-noiva 5 anos atrás, quando descobriu que ela só estava com ele pelo dinheiro, havia deixado cicatrizes profundas. Encontre ela, disse Roberto finalmente. Pelo menos você vai saber. Como? Ela não trabalha mais para a empresa de eventos. Não tenho o telefone dela, não sei onde ela mora exatamente. Roberto sorriu misteriosamente. Gustavo, você é dono de uma das maiores empresas do país. Tem contatos em todos os lugares. Se você realmente quer encontrar essa mulher, vai encontrar. Está sugerindo que eu use meu poder empresarial para perseguir uma mulher? Estou sugerindo que você use todos os recursos disponíveis para encontrar a mulher que pode ser o amor da sua vida. Gustavo considerou isso. Estava errado? Provavelmente. Mas pela primeira vez em anos, ele queria algo que não tinha a ver com negócios ou sucesso financeiro. Queria ver Juliana novamente. Queria descobrir se aquela conexão havia sido real ou apenas fruto de sua imaginação. Tudo bem, disse ele finalmente. Vou encontrá-la. Agora você está falando, disse Roberto levantando-se. Precisa de ajuda? Não, respondeu Gustavo já pegando o telefone. Eu resolvo isso sozinho. Enquanto Roberto saía da sala, Gustavo discou o número de Márcia, a supervisora do evento. Havia chegado a hora de usar sua influência de uma maneira completamente diferente. Juliana acordou com o barulho dos vizinhos discutindo no apartamento ao lado. Eram 7 da manhã de uma quinta-feira nublada e ela tinha exatamente R$ 42 na conta bancária. Sentou-se na cama do seu pequeno apartamento em Copacabana, passou as mãos pelos cabelos cacheados e suspirou profundamente. Mais um dia no paraíso, murmurou, olhando ao redor do ambiente que chamava de casa. O apartamento era pequeno, mas tinha personalidade. Juliana havia decorado com peças que encontrava em brechós e feiras, criando um ambiente aconchegante apesar do orçamento apertado. Plantas penduradas nas janelas, almofadas coloridas no sofá de segunda mão e paredes cobertas de fotos e cartazes de filmes antigos davam vida ao espaço. Ela se levantou e caminhou até a pequena cozinha, onde preparou um café simples. Enquanto esperava a água ferver, pegou o celular e verificou as mensagens. Nada. Nenhuma proposta de trabalho, nenhum retorno dos currículos que havia enviado na semana anterior. Vamos, Ju, disse para si mesma como fazia todas as manhãs. Hoje vai ser diferente. Era uma mentira que contava para si mesma todos os dias, mas era necessária. Desde que perdeu o emprego na agência de publicidade, sua vida havia se tornado uma montanha-russa, de trabalhos temporários e contas vencidas. O trabalho como garçonete no evento de terça-feira havia rendido apenas o suficiente para pagar a conta de luz, e ela sabia que não seria chamada novamente depois do fiasco com o vinho. 3 dias se passaram desde o acidente, e Juliana ainda sentia o rosto corar toda vez que pensava no que havia acontecido. Não conseguia esquecer o homem alto e moreno que ela havia encharcado de vinho, Gustavo Ferreira. O nome ecoava em sua mente como uma música que não conseguia parar de tocar. Que ridículo, disse para si mesma, servindo o café em uma caneca com estampa de gatinho que havia ganhado da melhor amiga. Você derramou vinho no homem, Ju. Não foi um encontro romântico, mas havia algo na maneira como ele havia olhado para ela, na gentileza inesperada da voz dele, na forma como havia estendido a mão para ajudá-la. Gustavo Ferreira era claramente um homem rico e poderoso, completamente fora da sua liga. Ainda assim, ela não conseguia parar de pensar nele. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. Era Carla, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. Ju, como você está? Ainda traumatizada com o acidente do vinho? Oi, Carla, respondeu Juliana sentando-se no sofá. Estou tentando esquecer. Conta de novo como foi, desde o começo. Carla, eu já contei 3 vezes. Conta de novo. Eu amo essa história. Juliana riu apesar de si mesma. Você é masoquista. Não, eu sou romântica. Agora conta. Eu estava nervosa, tropeçou no vestido de uma convidada, a bandeja voou e o vinho caiu todo em cima dele. E ele ficou bravo? Não, disse Juliana, lembrando-se da reação inesperada de Gustavo. Ele foi gentil, disse que não era culpa minha.
Gentil? Um milionário sendo gentil com uma garçonete desastrada? Ju, isso é coisa de filme. Vida real não é filme, Carla. Às vezes é. Você pesquisou sobre ele? Pesquisei, admitiu Juliana. Gustavo Ferreira, dono da Ferreira Construções. Solteiro, rico, bonito. E completamente fora da sua liga, acrescentou Carla. Obrigada por me lembrar, disse Juliana secamente. Não quis dizer isso de forma ruim. Quis dizer que vocês são de mundos diferentes. Mas sabe o que eu acho? Acho que você deveria procurar ele. Procurar ele? Carla, você enlouqueceu? Pensa bem, você fez algo marcante na vida dele. Ele provavelmente nunca havia levado um banho de vinho em público. Você é inesquecível. Inesquecível pelos motivos errados. Não existe motivo errado para ser inesquecível. Olha, eu tenho que ir trabalhar, mas pensa no que eu disse. Às vezes o destino nos empurra para situações que parecem desastrosas, mas que na verdade são oportunidades. Depois que Carla desligou, Juliana ficou pensando na conversa. Procurar Gustavo Ferreira? A ideia era absurda. Ele provavelmente nem se lembrava dela, ou se lembrava, era para evitá-la a todo custo. Decidiu sair para procurar trabalho. Vestiu uma blusa simples e uma calça jeans. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo e saiu de casa com uma pasta contendo currículos impressos em papel comum. Não era a apresentação mais impressionante, mas era o que podia se dar ao luxo no momento. Passou a manhã visitando agências de publicidade, lojas, restaurantes. Sempre a mesma resposta. Vamos guardar seu currículo e entrar em contato. Sabia que era uma forma educada de dizer não, mas continuava tentando. Por volta do meio-dia, parou em uma lanchonete pequena para almoçar. Pediu um sanduíche simples e um suco, calculando mentalmente se o dinheiro seria suficiente para as compras do mês. Não seria. Estava comendo quando notou uma movimentação estranha na rua. Carros caros paravam em frente aos prédios. Homens de terno saíam e entravam nos estabelecimentos. Parecia que estavam procurando por alguma coisa. Que estranho, murmurou, voltando sua atenção para o sanduíche. Não fazia ideia de que a poucos metros dali, Gustavo Ferreira estava coordenando uma operação de busca que envolveria meio Rio de Janeiro. Não sabia que ele havia usado todos os seus contatos para rastreá-la, que havia mobilizado funcionários de 5 empresas diferentes para encontrá-la. Não sabia que, naquele exato momento, ele estava a apenas 3 quarteirões de distância, determinado a encontrá-la, mesmo que tivesse que vasculhar a cidade inteira. Terminou o almoço e continuou sua busca por trabalho, completamente alheia ao fato de que alguém estava procurando por ela com a mesma determinação. Gustavo estava começando a questionar sua sanidade mental. Eram 4 horas da tarde e ele havia passado o dia inteiro procurando por Juliana pelas ruas de Copacabana. Havia mobilizado 3 assistentes, 2 motoristas e até convencido Roberto a deixar o escritório para ajudar na busca. Isso é loucura, disse Roberto pelo telefone. Estou há 2 horas andando por aí mostrando a foto dela para desconhecidos. As pessoas estão achando que sou um maluco. Que foto? Perguntou Gustavo, parado em frente a uma floricultura. A que você conseguiu com a Márcia da empresa de eventos. Gustavo suspirou. A foto era de uma câmera de segurança granulada e de má qualidade, mas era tudo que tinha. Alguém a reconheceu? Não. Gustavo, talvez você devesse repensar isso. Não, disse Gustavo com determinação. Ela mora em Copacabana. Vou encontrá-la. E se ela não quiser ser encontrada? Então ela vai me dizer isso pessoalmente. Roberto riu. Você está impossível. Tá bom, vou continuar procurando, mas depois disso você me paga um churrasco. Gustavo desligou o telefone e olhou ao redor. Estava em frente a uma pequena lanchonete, o tipo de lugar que provavelmente não frequentava há anos. Mas se Juliana morava na região e estava desempregada, talvez fosse o tipo de lugar que ela frequentaria. Entrou na lanchonete, causando um pequeno alvoroço entre os funcionários. Não era comum ver um homem vestindo um terno Hugo Boss de R$3.000 em um estabelecimento onde o prato mais caro custava R$15. Boa tarde, disse para a atendente, uma mulher de meia-idade que o olhava com curiosidade. Estou procurando por uma pessoa. Mostrou a foto pixelada de Juliana. A mulher ajustou os óculos e estudou a imagem. Disse ela. Pode ser a menina que almoçou aqui hoje. Cabelo cacheado, olhos verdes. O coração de Gustavo acelerou. Sim, ela estava aqui hoje? Saiu há umas 2 horas. Parecia estar procurando trabalho, coitada. Estava com uma pasta cheia de currículos. Ela disse para onde ia.
Não, mas vi ela dobrando ali na esquina em direção à Rua das Agências. Gustavo agradeceu efusivamente, deixou uma nota de R$ 50 pela informação e saiu correndo. Literalmente correndo, causando olhares curiosos dos pedestres que não estavam acostumados a ver empresários milionários correndo pelas ruas como se estivessem em uma maratona. Pegou o celular e ligou para Roberto. Ela estava na lanchonete da Rua Nossa Senhora de Copacabana. Saiu em direção às agências de publicidade. Estou a 2 quadras dali, disse Roberto. Vou procurar. Eu também estou indo. Gustavo correu pelas ruas, verificando cada agência, cada loja, cada estabelecimento. Estava começando a suar dentro do terno, algo que nunca havia acontecido desde que se tornara executivo. Geralmente, ele era levado de carro com ar-condicionado de um compromisso a outro. Foi quando dobrou a esquina da Rua Xavier da Silveira que a viu. Juliana estava parada em frente a uma pequena agência de publicidade, olhando através da vitrine. Vestia roupas simples, carregava uma pasta desgastada e havia uma expressão de desânimo em seu rosto que fez o coração de Gustavo se apertar. Por um momento, ele apenas a observou. Ela estava diferente da imagem que havia criado em sua mente. Mais real, mais humana, mais linda. Os cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo simples e ela mordia o lábio inferior, claramente nervosa. Gustavo respirou fundo, ajustou a gravata e caminhou em sua direção. Quando estava a poucos metros dela, Juliana se virou, provavelmente sentindo que estava sendo observada. O reconhecimento foi instantâneo. Os olhos verdes se arregalaram de surpresa e ela quase deixou a pasta cair no chão. Você, disse ela, a voz saindo como um sussurro. Oi, respondeu Gustavo, de repente se sentindo como um adolescente desajeitado. Juliana. Eles ficaram parados ali, no meio da calçada movimentada, enquanto as pessoas passavam ao redor deles. O mundo parecia ter diminuído para apenas os dois. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, ainda em choque. Procurando você, respondeu ele com honestidade total. Procurando por mim? Por quê? Gustavo passou a mão pelo cabelo, um gesto que revelava seu nervosismo. Por que não consegui parar de pensar em você desde terça-feira? Juliana sentiu o rosto corar. Você não conseguiu parar de pensar na idiota que derramou vinho em você? Não consegui parar de pensar na mulher mais interessante que já conheci. Ela riu, mas era um riso nervoso. Interessante? Eu estraguei seu terno caríssimo e constrangei você na frente de meio Rio de Janeiro. Você me acordou, disse ele simplesmente. Como assim? Gustavo olhou ao redor, notando que estavam chamando atenção. Podemos conversar em algum lugar? Tem uma cafeteria ali na esquina. Juliana hesitou. Parte dela queria sair correndo, como havia feito na terça-feira. Outra parte, uma parte que ela não conhecia muito bem, queria descobrir o que um homem como Gustavo Ferreira poderia querer com ela. Tudo bem, disse ela finalmente. Eles caminharam lado a lado até a pequena cafeteria, um silêncio estranho entre eles. Gustavo abriu a porta para ela, um gesto automático de educação que fez Juliana se sentir especial de uma forma que não experimentava há muito tempo. A cafeteria era pequena e aconchegante, com mesinhas de madeira e um aroma delicioso de café fresco. Eles escolheram uma mesa no canto, longe dos outros clientes. O que você quer tomar? Perguntou Gustavo. Só um café mesmo, respondeu Juliana. Simples. Gustavo fez o pedido no balcão e voltou para a mesa. Juliana o observou enquanto ele caminhava, notando como sua presença mudava o ambiente. Havia uma autoridade natural nele, uma confiança que vinha de anos de comando. Então, disse ela quando ele se sentou, como você me encontrou e por que você me procurou? Quanto à primeira pergunta, disse Gustavo sorrindo ligeiramente, digamos que eu tenho recursos. Recursos, repetiu ela. Você me perseguiu? Perseguir é uma palavra forte. Eu prefiro busca dedicada. Juliana não conseguiu evitar um sorriso. Busca dedicada. Certo. O garçom trouxe os cafés. Gustavo havia pedido um cappuccino elaborado, mas Juliana notou que ele nem tocou na bebida. Estava concentrado demais em olhar para ela. Quanto à segunda pergunta, continuou ele, é mais complicada. Tenho tempo, disse ela, tomando um gole do café. Gustavo se recostou na cadeira, estudando o rosto dela. Nos últimos 10 anos, eu construí minha vida baseado em controle, previsibilidade e racionalidade. Acordo todos os dias no mesmo horário, como o mesmo café da manhã, vou para o escritório, tomo decisões que movimentam milhões, volto para casa, durmo e repito. Parece organizado, disse Juliana diplomaticamente. Parece entediante, corrigiu ele. E era. Eu não sabia, mas era. Até terça-feira. O que mudou terça-feira? Você caiu no meu colo encharcada de vinho, me olhou com aqueles olhos verdes, e de repente eu senti algo que não sentia há anos.
O que você sentiu? Que estava vivo. Juliana ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que não combinava com a imagem pública do empresário bem-sucedido. Gustavo, disse ela suavemente, você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Sei que você está desempregada há 3 meses, que se formou em publicidade, que mora em Copacabana, disse ele. Você realmente me investigou, disse ela, entre impressionada e preocupada. Sei também que você morde o lábio quando está nervosa, que tem um jeito único de falar sozinha quando está concentrada, e que quando sorri de verdade, seus olhos brilham de uma forma que faz meu peito apertar. Juliana sentiu o coração acelerar. Você notou tudo isso em 5 minutos de conversa? Notei em 5 segundos. Eles se olharam em silêncio. Havia uma tensão no ar, uma corrente elétrica que pulsava entre eles. Gustavo, disse Juliana finalmente, eu não pertenço ao seu mundo. Olha para mim, olha para você. Somos de planetas diferentes. E se eu não me importar com isso, você deveria se importar. Eu sou uma publicitária desempregada que vive com R$ 40 na conta e divide apartamento com uma pilha de contas vencidas. Você é você. Eu sou um homem solitário que passou os últimos 5 anos construindo muralhas ao redor do coração e que, de repente, se encontrou pensando em uma mulher que derramou vinho nele. Por que você está me contando isso? Perguntou ela, a voz quase sussurrando. Porque quero conhecer você. De verdade, quero saber sobre seus sonhos, seus medos, sua comida favorita, que tipo de filme te faz chorar. Você quer me conhecer, repetiu ela lentamente. Quero ter a chance de descobrir se o que senti na terça-feira foi real ou apenas um momento de loucura. Juliana olhou para as próprias mãos, depois para ele. E se for loucura? Então pelo menos vou saber, disse ele. Mas e se não for? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Juliana sentia que estava à beira de um precipício, prestes a pular sem saber se havia uma rede de segurança embaixo. Eu tenho medo, admitiu ela. De quê? De me machucar, de me iludir, de me apaixonar por alguém que vai se cansar de mim quando perceber que eu não sou interessante o suficiente para manter a atenção. Gustavo se inclinou para a frente, pegando a mão dela sobre a mesa. Juliana, eu passei 3 dias vasculhando o Rio de Janeiro inteiro para encontrar você. Acredita mesmo que você não é interessante o suficiente? O toque dele era quente, firme, reconfortante. Juliana olhou para as mãos unidas sobre a mesa e sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que havia mantido trancado há muito tempo. O que você está propondo exatamente? Perguntou ela. Um encontro, disse ele. Um encontro de verdade. Jantar, conversa. A chance de nos conhecermos sem vinho derramado pelo meio. Um encontro, repetiu ela. Um encontro. Se no final da noite você decidir que sou apenas um playboy rico que está entediado, eu respeito sua decisão e não a incomodo mais. E se eu decidir o contrário? Gustavo sorriu, e foi o primeiro sorriso genuinamente feliz que ela viu dele. Então teremos um segundo encontro. Juliana riu, e o som fez algo aquecer no peito de Gustavo. Você tem muita confiança, não é? Confiança é parte do meu trabalho, disse ele. Mas com você, eu me sinto como se estivesse navegando em águas desconhecidas sem mapa. Isso é bom ou ruim? É assustador, admitiu ele, mas é a primeira coisa realmente interessante que me acontece em anos. Juliana estudou o rosto dele. Havia sinceridade em seus olhos, uma honestidade que a surpreendia. Talvez Carla estivesse certa. Talvez às vezes o destino realmente nos empurrasse para situações que pareciam desastrosas, mas que eram, na verdade, oportunidades. Tudo bem, disse ela finalmente. Um encontro. Sério? A alegria em sua voz era palpável, mas com condições. Acrescentou ela rapidamente. Que condições? Nada muito extravagante. Nada que me faça sentir como se estivesse em um aquário sendo observada. E você paga porque foi sua ideia e porque eu realmente não tenho dinheiro para um jantar chique. Gustavo riu, uma gargalhada rica e genuína. Aceito todas as condições. Quando? Hoje à noite? Hoje à noite. Ela o olhou surpresa. Você não perde tempo. Já perdi 3 dias procurando você. Não quero perder mais nenhum. Juliana sentiu o coração disparar novamente. Havia algo na determinação dele que era ao mesmo tempo intimidante e excitante. Onde? Deixa comigo, disse ele. Te busco às 8? Eu não tenho roupas adequadas para os lugares que você frequenta. Juliana, disse ele, apertando suavemente a mão dela. Você estava linda no uniforme de garçonete encharcada de vinho. Acredita mesmo que eu me importo com suas roupas? Ela corou novamente. Você tem resposta para tudo, não é? Só para as perguntas importantes, respondeu ele. Juliana lhe deu o endereço, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. Quando se levantaram para sair, ela se virou para ele. Gustavo, disse ela,
Obrigada. Por quê? Por me procurar. Por me dar uma chance de acreditar que talvez eu seja mais interessante do que penso. Ele parou, olhou para ela com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas e disse suavemente: Juliana, você não faz ideia do quão extraordinária você é. E então ele se foi, deixando-a parada na calçada com o coração batendo como um tambor e a sensação de que sua vida havia mudado para sempre. Juliana chegou em casa em estado de choque. Passou 5 minutos parada na porta do apartamento, chave na mão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Gustavo Ferreira, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, havia passado 3 dias procurando por ela, e agora tinham um encontro. Eu estou louca, disse para si mesma, finalmente abrindo a porta. Completamente louca. O apartamento pequeno nunca havia parecido tão diminuto. Ela olhou ao redor, imaginando o que Gustavo pensaria se visse onde ela morava. Provavelmente a casa dele era maior que o prédio inteiro. Pegou o celular e ligou para Carla. Ju, como foi a caça ao emprego? Carla, você não vai acreditar no que aconteceu. Conseguiu trabalho? Melhor. Gustavo Ferreira me encontrou. Silêncio do outro lado da linha. Carla, o homem do vinho. O homem do vinho. Como assim ele te encontrou? Juliana afastou o telefone do ouvido. Para de gritar. Ele me procurou. Vasculhou a cidade inteira atrás de mim. Isso é coisa de filme romântico ou de filme de terror. Ainda não decidi. Carla, tá. Conta tudo. Tudo. Juliana contou sobre o encontro na cafeteria, sobre a conversa, sobre o convite para jantar. Carla ouviu em silêncio religioso, interrompendo apenas para fazer pequenos sons de aprovação. Ju, disse Carla quando ela terminou, você percebe que isso é surreal, né? Percebo. Por isso estou ligando para você. Preciso que alguém me confirme que não estou sonhando. Você não está sonhando, está acontecendo. Meu Deus, Ju, você vai jantar com um milionário. Eu não tenho roupas para jantar com um milionário. Calma, que horas ele te busca? 8. São 5 agora, tempo suficiente. Vou aí. Carla, você está trabalhando. Ju, minha melhor amiga vai sair com um príncipe. Meu chefe vai ter que entender. 30 minutos depois, Carla estava na porta do apartamento carregando 2 sacolas enormes. O que é isso? Perguntou Juliana. Reserva de guerra, respondeu Carla entrando como um furacão. Roupas, maquiagem, sapatos, tudo o que você pode precisar. Carla era o oposto de Juliana em muitos aspectos. Onde Juliana era sonhadora, Carla era prática. Onde Juliana era insegura, Carla era determinada. E onde Juliana não sabia como se vestir para impressionar um milionário, Carla tinha um guarda-roupa que faria inveja a uma revista de moda. Carla, essas roupas são suas, são caras demais. São nossas, corrigiu Carla. E foram feitas para momentos como este. Agora me conta mais sobre ele. Como ele é de perto? Alto, moreno, olhos escuros, disse Juliana, sentando na cama enquanto Carla espalhava roupas pela room. Tem uma presença forte, sabe? Quando ele entra em um lugar, você sente. Isso é bom, mas tem algo mais. Quando conversamos, ele baixou a guarda. Disse coisas vulneráveis. Como se por baixo de toda aquela confiança, ele fosse apenas um homem solitário. Carla parou de mexer nas roupas e olhou para a amiga. Ju, você já está se apaixonando. Não estou. Está sim. Eu te conheço há 10 anos. Essa é sua cara de estou me apaixonando, mas com medo de admitir. Juliana suspirou. E se ele se cansar de mim? E se perceber que eu não sou interessante o suficiente? Ju, para. Você é incrível. É inteligente, engraçada, talentosa. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Mas ele não é qualquer homem. Ele pode ter qualquer mulher que quiser. E ele quer você, disse Carla simplesmente. Lembra? Ele vasculhou a cidade inteira para te encontrar. Isso não é comportamento de alguém que está só entediado. Carla escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava os olhos de Juliana, sem ser extravagante demais. Perfeito, disse ela. Elegante, mas não ostensivo. Mostra que você tem classe sem tentar impressionar demais. Você tem certeza? Tenho. Agora vamos cuidar do seu cabelo e da maquiagem. Enquanto Carla trabalhava, as duas conversaram sobre tudo e nada. Juliana se sentia mais relaxada do que em semanas. Havia algo reconfortante em ter sua melhor amiga cuidando dela, preparando-a para o que poderia ser a noite mais importante de sua vida. Pronto, disse Carla finalmente, se afastando para admirar o resultado. Juliana se olhou no espelho e quase não se reconheceu. O vestido azul caía perfeitamente em suas curvas, os cabelos estavam elegantemente soltos em ondas suaves, e a maquiagem realçava seus olhos sem ser exagerada. Carla, sussurrou, eu estou bonita. Você está deslumbrante, corrigiu Carla. E sabe o que é o melhor? Você ainda parece você.
Não tentei transformar você em outra pessoa. Só realcei o que já estava lá. Juliana sentiu lágrimas picar em seus olhos. Obrigada por tudo. Não me agradeça ainda. Agradeça quando estiver casada com ele em uma mansão na Barra. Carla, que foi? Uma pode sonhar. Eram quase 8 horas quando a campainha tocou. Juliana sentiu o estômago dar uma volta completa. Ele chegou, sussurrou. Respira, disse Carla. Você está linda, você é incrível, e ele está louco por você. Vai lá e se diverte. Juliana desceu as escadas do prédio com o coração disparado. Gustavo estava parado ao lado de um BMW preto, vestindo uma camisa social azul clara e calça jeans escura. Havia algo menos formal nele, mais acessível, e ela ficou aliviada em ver que ele havia escolhido algo menos intimidante que um terno. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o estômago dela dar outra volta. Você está linda, disse ele aproximando-se. Obrigada, respondeu ela sentindo o rosto corar. Você também está bem, ele riu. Bem? Acho que posso viver com isso. Gustavo abriu a porta do carro para ela, um gesto que a fez se sentir especial. O interior do BMW cheirava a couro novo e tinha um aroma sutil de perfume masculino. Para onde vamos? Perguntou ela quando ele entrou no carro. Para um lugar especial, disse ele, ligando o motor. Não muito extravagante, mas com uma vista incrível. Você vai me sequestrar? Brincou ela. Se sequestrar significar te mostrar o pôr do sol mais bonito do Rio, então sim. Eles dirigiram pela cidade, conversando sobre assuntos leves. Gustavo perguntou sobre sua formação, seus sonhos profissionais, suas comidas favoritas. Juliana ficou surpresa com o interesse genuíno dele, com a forma como ele realmente escutava suas respostas. Publicidade sempre foi seu sonho? Perguntou ele enquanto esperavam no trânsito. Na verdade, não, admitiu ela. Eu queria ser escritora. Publicidade foi o mais próximo que consegui chegar de escrever profissionalmente. E você escreve? No tempo livre? Escrevo. Nada muito sério. Contos, às vezes poesias. Gostaria de ler algum dia. Juliana o olhou surpresa. Sério? Sério. Tenho a impressão de que você vê o mundo de uma forma única. Deve ser interessante conhecer suas histórias. Eles chegaram ao destino, um restaurante pequeno e aconchegante no alto de Santa Teresa, com uma vista panorâmica da cidade. Não era o tipo de lugar ostensivo que Juliana esperava, mas algo mais íntimo, mais especial. Gustavo, disse ela enquanto ele estacionava, isso é perfeito. Pensei que você iria gostar, disse ele parecendo aliviado. Queria algo especial, mas não intimidante. Como você conhece este lugar? Minha avó costumava me trazer aqui quando eu era criança. Ela dizia que era o lugar onde a cidade mostrava sua alma. Havia algo na voz dele, uma suavidade, que fez Juliana perceber que ele estava compartilhando algo importante com ela. Este não era apenas um restaurante, era uma memória, um pedaço de sua história. Sua avó tinha razão, disse ela suavemente. A vista é de tirar o fôlego. Eles entraram no restaurante e Juliana se sentiu imediatamente acolhida pelo ambiente. Era um lugar simples, familiar, onde ela não se sentia julgada ou deslocada. Era perfeito. E quando Gustavo puxou a cadeira para ela se sentar, olhando para ela como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo, Juliana soube que estava em grandes problemas, estava se apaixonando, e não havia mais como negar. O restaurante tinha apenas 12 mesas, todas ocupadas por casais que conversavam em voz baixa, sob a luz suave das velas. A vista panorâmica da cidade se estendia através das janelas grandes, com as luzes do rio começando a piscar conforme o sol se punha atrás das montanhas. Isto é incrível, disse Juliana, não conseguindo tirar os olhos da paisagem. Espera só quando escurecer completamente, disse Gustavo, observando-a admirar a vista. A cidade fica mágica. Eles pediram pratos simples, mas deliciosos. Gustavo escolheu uma garrafa de vinho, mas Juliana brincou que talvez fosse melhor evitar álcool por motivos óbvios. Prometo não derramar em você desta vez, disse ela rindo. Eu não me importaria, respondeu ele. Foi assim que nos conhecemos. Conforme a noite avançava, a conversa fluía naturalmente. Gustavo contou sobre sua infância, sobre como havia herdado a empresa do pai e a transformado em algo muito maior. Falou sobre a pressão de sempre ter que ser perfeito, de nunca poder mostrar vulnerabilidade. Deve ser cansativo, disse Juliana, sempre ter que ser o homem no comando. É, admitiu ele. Às vezes, eu sinto que esqueci como ser apenas Gustavo, não o CEO, não o herdeiro, apenas eu. E quem é o Gustavo que não é CEO?
Perguntou ela, genuinamente curiosa. Gustavo parou para pensar. Sabe, faz tanto tempo que eu não me faço essa pergunta que nem sei mais. A que tipo de filmes você gosta? Filmes de ação, suspense? Que tipo você realmente gosta, não o que acha que deveria gostar? Ele sorriu, parecendo um pouco envergonhado. Comédias românticas antigas. Minha avó costumava assistir comigo quando eu era pequeno. Tenho uma coleção que ninguém sabe que existe. Juliana riu, deliciada. Sério? Qual é o seu favorito? Sintonia de Amor. Tom Hanks e Meg Ryan. Esse é um dos meus favoritos também. Sério? Sério. Tenho uma teoria de que Tom Hanks é o homem perfeito. Obrigado, disse Gustavo secamente. Você tem que competir com Tom Hanks agora, brincou ela. Ótimo, sem pressão nenhuma. Eles riram juntos, e Juliana percebeu como era fácil estar com ele quando ele baixava as defesas. Havia um humor seco e inteligente por trás da fachada séria, uma leveza que ela suspeitava que poucas pessoas conheciam. E você? Perguntou ele. Quem é a Juliana quando não está procurando emprego? Alguém que lê livros até tarde demais, que fala com plantas como se elas fossem pessoas, que dança sozinha no apartamento quando toca uma música boa, disse ela sem filtro, depois corou. Deus, isso me faz soar como uma maluca. Isso te faz soar como alguém que sabe aproveitar a vida, disse ele suavemente. Mesmo sendo tão diferente de você, especialmente por ser tão diferente de mim. O jantar chegou, e eles continuaram conversando enquanto comiam. Gustavo perguntou sobre os livros que ela gostava, sobre seus sonhos de ser escritora, sobre sua família. Juliana falou sobre os pais que moravam no interior, sobre como tinha vindo para o Rio cheia de sonhos, e como a realidade havia sido mais dura do que esperava. Você se arrependeu de ter vindo? Perguntou ele. Não, disse ela sem hesitar. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo perdendo o emprego, eu não me arrependo. As melhores coisas da minha vida aconteceram aqui. Como o quê? Conheci minha melhor amiga. Descobri que sou mais forte do que pensava. Aprendi a me virar sozinha. Ela parou, olhando para ele. E derramei vinho em um estranho bonito. Isso entra na lista das melhores coisas? Ainda estou decidindo, disse ela, mas estava sorrindo. Quando terminaram o jantar, o sol havia se posto completamente e a cidade brilhava como um colar de diamantes espalhado pelo vale. Gustavo sugeriu que saíssem para a pequena varanda do restaurante. Minha avó estava certa, disse Juliana, apoiando-se na grade e olhando para a vista. A cidade realmente mostra sua alma daqui. Ela ficaria feliz em saber que você gostou, disse Gustavo, ficando ao lado dela. Você sente falta dela todos os dias. Ela foi a única pessoa que me via como Gustavo, não como o futuro CEO, como ela era, pequena, mas feroz. Dizia exatamente o que pensava, não importa com quem estivesse falando. Costumava dizer que dinheiro não compra caráter, mas pode comprar muita bobagem se você não tomar cuidado. Juliana riu. Ela parece ter sido sábia. Era. E acho que ela teria gostado de você. Por quê? Porque você é real, genuína. No meu mundo, isso é mais raro do que deveria ser. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade. Havia uma paz entre eles, uma conexão que ia além das palavras. Gustavo, disse Juliana finalmente, posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você nunca se casou? Quero dizer, você tem tudo que a maioria das mulheres procura. O rosto dele se fechou ligeiramente. Tive uma noiva há 5 anos. Descobri 2 semanas antes do casamento que ela estava me traindo com meu melhor amigo na época. Meu Deus, sussurrou Juliana. Sinto muito. O pior não foi a traição, continuou ele. Foi descobrir que ela só estava comigo pelo dinheiro. Quando confrontei ela, foi exatamente isso que ela disse, que me amava, mas amava mais o estilo de vida que eu podia oferecer. Por isso você construiu muralhas. Por isso construí muralhas, confirmou ele. Decidi que era mais seguro manter as pessoas à distância. E agora? Ele se virou para olhar para ela. Agora estou aqui com uma mulher que me derramou vinho, que está desempregada, que mora em um apartamento pequeno e que me faz sentir mais vivo do que qualquer pessoa rica e bem-sucedida jamais fez. Juliana sentiu o coração acelerar. Gustavo, eu sei que somos muito diferentes, disse ele, se aproximando. Sei que meu mundo pode ser complicado, cheio de pessoas que vão julgá-la, que vão dizer que você está comigo pelo dinheiro. E como você sabe que não estou? Porque você teve 3 chances de me pedir algo hoje e não pediu. Porque quando ofereci para te comprar roupas novas para hoje à noite, você recusou. Porque você está aqui por você, não pelo que eu posso te dar. Eles estavam muito próximos agora, e Juliana podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume masculino misturado com o aroma da brisa noturna. Juliana, disse ele suavemente, posso te beijar?
Em vez de responder, ela se aproximou ainda mais, os olhos fechados. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se todos os clichês dos filmes românticos fizessem sentido de repente. O mundo desapareceu, restando apenas eles dois, aquele momento, aquele primeiro beijo que sabia a promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau, sussurrou Juliana. Uau, concordou ele. Isso foi melhor do que imaginei, completou ele. E eu imaginei muito. Eles riram, um pouco tímidos de repente, como adolescentes depois do primeiro beijo. Acho que devemos ir, disse Gustavo relutantemente. Está ficando tarde. Não quero que a noite acabe, admitiu ela. Nem eu, disse ele pegando a mão dela. Mas quero fazer isso direito. Não quero que você se sinta pressionada. Você é incrivelmente respeitoso para um playboy milionário, brincou ela. Talvez eu não seja tanto playboy quanto você pensa. O que você é, então? Um homem que está começando a lembrar como é sentir algo real. Durante o trajeto de volta, eles conversaram sobre planos futuros. Gustavo mencionou que tinha uma reunião importante na manhã seguinte, e Juliana falou sobre suas entrevistas de emprego marcadas para a semana. Juliana, disse ele quando pararam em frente ao prédio dela, eu gostaria de te ver novamente. Eu também gostaria, respondeu ela. Amanhã à noite? Não é muito rápido? Provavelmente, admitiu ele. Mas eu passei 3 dias te procurando. Não tenho muita paciência para esperar. Tudo bem, disse ela sorrindo. Amanhã à noite. Gustavo saiu do carro e abriu a porta para ela. Na entrada do prédio, eles ficaram por um momento, nenhum dos dois querendo se despedir. Obrigada, disse ela, por esta noite, por ter me procurado, Por quê? Por me fazer sentir especial. Juliana, disse ele, acariciando o rosto dela suavemente. Você é especial. Eles se beijaram novamente, um beijo suave e doce, que prometia muito mais do que apenas uma segunda chance. Quando Juliana subiu para o apartamento, encontrou Carla esperando acordada no sofá, claramente ansiosa por detalhes. Como foi? Perguntou Carla, antes mesmo de Juliana fechar a porta. Perfeito, disse Juliana, se jogando no sofá, ao lado da amiga. Completamente perfeito. Conta tudo. Juliana contou sobre o restaurante, sobre as conversas, sobre como Gustavo era diferente do que ela imaginava. Contou sobre o beijo, sobre como ele a fazia se sentir. Ju, disse Carla quando ela terminou, você está radiante. Estou feliz, admitiu Juliana. Assustadoramente feliz. Por que assustadoramente? Porque parece bom demais para ser verdade. Porque tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. E se não for um sonho? E se for real? Então estou em grandes problemas, disse Juliana, porque acho que estou me apaixonando. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com uma sensação que não experimentava há anos. Expectativa. Pela primeira vez em muito tempo, tinha algo para esperar além de reuniões e contratos. Chegou ao escritório mais cedo que o usual, mas sua mente estava longe dos negócios. Roberto notou imediatamente a mudança. Você está com uma cara estranha, comentou Roberto entrando na sala com uma xícara de café. Que cara? De quem passou a noite pensando em alguém. Gustavo não conseguiu esconder o sorriso. O encontro foi bem. Bem? Só bem? Foi perfeito, admitiu Gustavo. Ela é incrível, Roberto. Inteligente, engraçada, real, completamente diferente de qualquer mulher que já conheci. E agora? Agora vou vê-la novamente hoje à noite. Roberto se sentou, estudando o amigo. Gustavo, posso dar um conselho não solicitado? Pode. Vai devagar. Seu mundo é complicado. Você tem pressões, responsabilidades, pessoas que vão questionar qualquer relacionamento que você tenha. Se ela é tão especial quanto você diz, protege ela disso até ter certeza de que é sério. É sério, disse Gustavo imediatamente. Você mal a conhece. Conheço o suficiente para saber que é diferente. Gustavo, Roberto se inclinou para a frente. Você lembra da Fernanda, da Melissa, da Carla? Todas eram diferentes no começo. Isso é diferente. É o que você sempre diz. Gustavo parou, irritado. Roberto, você não entende. Juliana não é como elas. Ela não quer nada de mim. Todo mundo quer alguma coisa, Gustavo. A questão é descobrir o quê. A conversa foi interrompida pela secretária, que trouxe a agenda do dia. Gustavo tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para Juliana. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Juliana estava tendo sua própria manhã complicada. Acordou tarde, com a sensação de estar flutuando, mas a realidade bateu quando viu as contas empilhadas na mesa da cozinha. Volte para a terra, Ju, disse para si mesma. Você ainda está desempregada. Vestiu sua melhor roupa de entrevista e saiu para mais uma rodada de procura por emprego. Mas era difícil se concentrar. Toda vez que tentava focar em uma entrevista, sua mente voltava para a noite anterior, para o sorriso de Gustavo, para o beijo na varanda.
Senhorita Mendes, chamou o entrevistador de uma agência pequena. Perguntei sobre sua experiência com campanhas digitais. Desculpe, disse Juliana, forçando-se a prestar atenção. Sim, trabalhei com campanhas digitais por 2 anos na agência anterior. A entrevista não foi bem. Juliana estava claramente distraída, e o entrevistador notou. Quando saiu do escritório, sentiu-se culpada. Precisava de trabalho, mas só conseguia pensar em Gustavo. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, Juliana? É o Gustavo. Seu coração disparou imediatamente. Oi, como conseguiu meu número? Perguntei para a Márcia, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso na voz. Espero que não se importe. Não me importo, disse ela, parando na calçada. Como está? Melhor agora que estou falando com você. Como foi sua manhã? Complicada. Tive uma entrevista, mas não foi muito bem. Por quê? Estava distraída, admitiu ela. Com o quê? Com um homem que conheci ontem, disse ela corada. Ele deve ser muito especial para distraí-la assim. Acha que é, brincou ela. Juliana, disse ele, a voz ficando mais séria. Você está livre para almoçar? Agora? Agora. Sei que é de última hora, mas... Sim, disse ela rapidamente. Estou livre. Ótimo, te pego em 10 minutos? Gustavo, eu estou no centro. Você não precisa vir até aqui. Claro que preciso. Te vejo em 10 minutos. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Juliana olhou para si mesma no reflexo de uma vitrine. Estava vestida profissionalmente, mas simplesmente seria adequado para almoçar com ele. 10 minutos depois, o BMW preto parou ao lado dela. Gustavo saiu do carro vestindo um terno impecável e, novamente, ela se sentiu um pouco deslocada. Ele parecia ter saído de uma revista, enquanto ela parecia normal. Oi, disse ele, dando-lhe um beijo no rosto que fez seu estômago dar voltas. Oi, respondeu ela. Você saiu do trabalho só para almoçar comigo? Sou o chefe, disse ele, abrindo a porta do carro para ela. Tenho algumas vantagens. Eles foram para um restaurante discreto, mas obviamente caro. Juliana notou como o maître tratava Gustavo com uma deferência especial, como todos pareciam conhecê-lo. Você vem aqui frequentemente? Perguntou ela quando se sentaram. Às vezes, para reuniões de negócios, principalmente. E agora? Agora é a primeira vez que venho aqui para algo que realmente importa. Durante o almoço, Gustavo perguntou sobre a entrevista, sobre seus planos, sobre como estava se sentindo. Havia uma atenção genuína em suas perguntas que tocava a Juliana. Gustavo, disse ela quando pediram a sobremesa. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que eu? Quero dizer, você pode ter qualquer mulher. Por que está interessado em uma publicitária desempregada? Gustavo parou de comer, olhando para ela intensamente. Você quer a resposta honesta? Sempre. Porque quando estou com você, eu lembro quem eu era antes de me tornar o CEO da Ferreira Construções. Você me faz rir, me faz pensar, me faz sentir humano. Todos os outros te fazem sentir inumano. A maioria das pessoas do meu mundo vê o que eu represento, não quem eu sou. Dinheiro, status, oportunidades. Com você, eu sou apenas Gustavo. Você é muito mais do que apenas Gustavo, disse ela suavemente. Para você, talvez. Mas é a primeira vez em anos que isso me basta. Quando terminaram o almoço, Gustavo olhou no relógio. Preciso voltar para uma reunião, mas... Vai, disse ela. Eu entendo. Hoje à noite ainda está de pé? Está. Te pego às 7? Perfeito. Ele a deixou de volta ao centro. E quando se despediram, Juliana sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de que alguém realmente se importava com ela. Mas conforme andava pelas ruas do centro, procurando mais oportunidades de emprego, uma dúvida começou a crescer em sua mente. O mundo de Gustavo era muito diferente do seu. Ele almoçava em restaurantes onde ela gastaria o orçamento de um mês inteiro. Dirigia um carro que custava mais do que ela ganharia em anos. E se Roberto estava certo? E se ela era apenas mais uma distração temporária na vida de um homem rico e entediado? Para de paranoia, Ju, disse para si mesma. Ele parece genuíno, mas a semente da dúvida havia sido plantada, e conforme o dia avançava, ela crescia mais e mais. Às 7 em ponto, Gustavo estava na porta do prédio de Juliana, mas desta vez havia algo diferente. Ele parecia tenso, preocupado. Oi, disse Juliana quando desceu. Está tudo bem? Você parece... Precisamos conversar, disse ele, e algo no tom de sua voz fez o estômago dela dar um nó. Isso nunca é uma coisa boa de se ouvir, brincou ela, tentando aliviar a tensão. Juliana, ele parou na frente dela, pegando suas mãos. Ontem à noite, depois que te deixei em casa, eu estava tão feliz que postei uma foto nossa no Instagram. Uma foto nossa? Quando você tirou uma foto? No restaurante. Você estava olhando para a vista e eu...
Gustavo, qual é o problema? A foto viralizou, disse ele simplesmente. Viralizou? Como assim viralizou? Eu tenho 2 milhões de seguidores. A foto teve 500 mil de curtidas em 12 horas. Juliana sentiu o sangue gelar. E isso é ruim porque... Porque agora você está nos tabloides, disse ele, tirando o celular do bolso. Olha, ele mostrou a tela do telefone. O blog de fofocas mais famoso do Rio tinha uma foto dela, e Gustavo no restaurante com a manchete. Gustavo Ferreira apresenta nova namorada misteriosa. Meu Deus, sussurrou Juliana lendo a matéria. Eles estão especulando sobre quem eu sou, de onde venho. É pior, disse Gustavo. Tem mais. Ele mostrou outros sites. Alguns especulavam se ela era atriz, modelo, herdeira. Outros já haviam descoberto seu nome completo e estavam investigando sua vida. Como eles descobriram quem eu sou tão rápido? Redes sociais, reconhecimento facial, investigação. No meu mundo, privacidade é um luxo raro. Juliana se sentou no degrau da entrada do prédio, processando as informações. Gustavo, eu não sei se estou preparada para isso. Eu sei, disse ele sentando ao lado dela. Eu deveria ter te avisado antes de postar a foto. Deveria ter te preparado. Você já passou por isso antes? Sim, mas nunca me importei antes. As outras mulheres sabiam no que estavam se metendo, eram do mesmo mundo. E eu não sou, disse ela simplesmente. Não, admitiu ele. E essa é uma das coisas que mais gosto em você. Gustavo, ela olhou para ele. O que isso significa? Para nós? Significa que, se você quiser continuar me vendo, vai ter que lidar com isso. Significa que sempre haverá fotógrafos, especulações, pessoas opinando sobre nossa relação. E se eu não conseguir lidar? Então eu entendo, disse ele, mas havia dor em sua voz. E respeito sua decisão. Eles ficaram em silêncio por um momento. Juliana sentia como se estivesse à beira de um precipício, tendo que escolher entre pular ou recuar. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela finalmente. Qualquer coisa. Se eu fosse como as outras, se eu soubesse lidar com isso naturalmente, você ainda estaria interessado em mim? Gustavo a olhou intensamente. Juliana, se você fosse como as outras, eu provavelmente nem teria notado quando você derramou vinho em mim. Isso é um sim? Isso é um... Você é especial exatamente como é, e eu não mudaria nada. Juliana sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Você tem resposta para tudo mesmo, só para as perguntas importantes, repetiu ele, ecoando a conversa do dia anterior. Tudo bem, disse ela, respirando fundo. Vamos tentar. Tem certeza? Não, admitiu ela, mas quero descobrir aonde isso vai dar. Juliana, disse ele pegando o rosto dela entre as mãos, prometo que vou te proteger de tudo que puder. Prometo que vou ser paciente enquanto você se acostuma. E prometo que, se em algum momento for demais, eu entendo. E você, tem certeza de que quer lidar com uma namorada que não sabe como lidar com um paparazzi? Tenho certeza de que quero tentar, disse ele. Você vale qualquer complicação. Eles se beijaram ali mesmo, na entrada do prédio, sob os olhares curiosos de alguns vizinhos. E pela primeira vez, Juliana não se importou com quem estava olhando. Então, disse ela quando se separaram, para onde vamos hoje? Algum lugar sem fotógrafos? Meu apartamento, disse ele. Posso cozinhar para você. Você cozinha? Sou cheio de surpresas. Gustavo Ferreira cozinha, disse ela, fingindo estar impressionada. Isso definitivamente não estava nos tabloides. Tem muita coisa sobre mim que não está nos tabloides, disse ele sorrindo. Como o quê? Como o fato de que eu queimo água quando estou nervoso e você me deixa muito nervoso. Juliana riu. Então talvez eu devesse cozinhar para você. Você cozinha? Sou brasileira e filha de mãe italiana, claro que cozinho. Então está decidido, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para ela. Você cozinha, eu lavo a louça. Um milionário oferecendo para lavar louça. Agora sim, eu sei que você é especial. Conforme subiam para o carro, Juliana notou um homem com uma câmera grande do outro lado da rua. Gustavo seguiu seu olhar. Eles vão estar por aí por alguns dias, disse ele, até que a novidade passe. Como você lida com isso? Aprendi a ignorar, mas entendo se você não conseguir. Juliana olhou para o fotógrafo, depois para Gustavo. Você sabe o que é engraçado? O quê? Ontem eu estava preocupada se você era real demais para ser verdade. Hoje estou preocupada se eu sou real o suficiente para o seu mundo. Juliana, disse Gustavo parando antes de entrar no carro, você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em anos. Não muda por causa de fotógrafos ou tabloides. Promete? Prometo. E naquele momento, vendo a sinceridade em seus olhos, Juliana decidiu que talvez fosse corajosa o suficiente para enfrentar qualquer coisa, desde que fosse com ele ao seu lado. O apartamento de Gustavo era exatamente o que Juliana esperava. Elegante, moderno, com uma vista espetacular da cidade.
mas também era algo que ela não esperava. Acolhedor. Uau! Disse ela olhando ao redor. Isso é incrível. Obrigado, disse ele parecendo ligeiramente envergonhado. É grande demais para uma pessoa só, mas você pode, completou ela. Exatamente. A sala de estar tinha sofás confortáveis, uma lareira e estantes cheias de livros. Juliana se aproximou das estantes, curiosa. Você lê tudo isso? A maioria, disse ele. É uma das poucas coisas que me relaxam. Ela correu os dedos pelos títulos. Clássicos, biografias, alguns romances. Tom Clancy, John Grisham. Ela parou sorrindo. Aqui estão as comédias românticas que você mencionou. Gustavo corou ligeiramente. Eu disse que tinha uma coleção. Como Perder um Homem em 10 Dias, O Diário de Bridget Jones. Na verdade, Amor. Ela leu os títulos. Você realmente assistiu todos esses? Várias vezes, admitiu ele. Por quê? Porque neles, as pessoas sempre encontram uma forma de dar certo. Não importa quantos mal-entendidos, quantos obstáculos, no final eles sempre acham um jeito. Havia algo tão vulnerável na admissão dele que Juliana sentiu o coração apertar. Você é um romântico disfarçado. Não conta para ninguém, disse ele. Vai arruinar minha reputação de empresário frio e calculista. Seu segredo está seguro comigo. Gustavo mostrou o apartamento para ela. Havia um escritório em casa, um quarto de hóspedes e um quarto principal que era maior que todo o apartamento dela. Mas foi a cozinha que mais a impressionou. Meu Deus, disse ela, olhando os eletrodomésticos de última geração, você pode cozinhar para um exército aqui. Geralmente eu só esquento comida pronta, admitiu ele. Ou peço delivery. Um crime contra essa cozinha linda, disse ela, passando a mão no balcão de mármore. Posso mesmo cozinhar? Por favor, seria um prazer ver alguém que realmente sabe cozinhar usar essa cozinha. Juliana abriu a geladeira e quase riu. Havia água, algumas cervejas caras, restos de comida japonesa e pouco mais. Gustavo, disse ela, você não tem ingredientes. Ele pareceu constrangido. Não costumo cozinhar mesmo. Tudo bem, vamos ao mercado. Ao mercado? Juntos? Claro. Como você pretende aprender a cozinhar se não souber nem comprar ingredientes? 20 minutos depois, estavam em um supermercado de bairro, Gustavo empurrando um carrinho, enquanto Juliana escolhia ingredientes para um risoto simples. Você já comprou comida antes? Perguntou ela, notando como ele olhava ao redor com curiosidade. Não pessoalmente, admitiu ele. Geralmente minha secretária faz as compras ou eu peço tudo online. Sério? Nunca? Nunca. Juliana parou, olhando para ele. Gustavo, quando foi a última vez que você fez algo normal? Algo que qualquer pessoa faz? Ele pensou por um momento. Honestamente, não me lembro. Isso é triste. É a vida que escolhi. Não, disse ela com firmeza. É a vida que você aceitou. Há uma diferença. Eles terminaram as compras com Juliana explicando como escolher ingredientes frescos, como saber se um tomate estava maduro, por que era importante ler os rótulos. Gustavo escutava tudo com atenção, como se ela estivesse dando uma aula sobre astrofísica. De volta ao apartamento, Juliana assumiu o comando da cozinha. Primeira lição, disse ela, amarrando um avental. Cozinhar é sobre paciência e amor. Amor? Você tem que colocar carinho no que está fazendo. Comida feita com pressa e sem amor sempre sai sem gosto. E como você coloca amor na comida? Pensando em quem vai comer, disse ela simplesmente. Em como você quer que a pessoa se sinta. Gustavo ficou em silêncio por um momento. E como você quer que eu me sinta? Cuidado, disse ela começando a picar cebolas. Querido, em casa, repetiu ele, como se testando as palavras. Sim, esta é sua casa, mas quando foi a última vez que você se sentiu realmente em casa aqui? Gustavo não respondeu, mas pegou uma faca e começou a ajudar com os ingredientes. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, eram surpreendentemente hábeis com a culinária. Você é bom nisso, comentou Juliana. Coordenação motora fina, disse ele. Anos de desenho técnico na faculdade. Conforme cozinhavam juntos, a conversa fluía naturalmente. Gustavo falou sobre a faculdade, sobre como sempre havia se sentido pressionado a assumir a empresa do pai, sobre como às vezes se perguntava que tipo de homem seria se tivesse escolhido um caminho diferente. E qual caminho você teria escolhido? Perguntou Juliana, mexendo o risoto. Arquitetura, talvez. Sempre gostei de projetar espaços, de imaginar como as pessoas viveriam nos lugares que eu criava. Por que não fez? Porque meu pai construiu um império e esperava que eu o expandisse. Porque tinha responsabilidades, funcionários, famílias que dependiam da empresa. E seus sonhos ficaram para depois, e depois nunca chegou. Juliana parou de mexer o risoto e olhou para ele. Gustavo, não é tarde demais. Tenho 35 anos.
E daí? Você acha que parar de viver aos 35 não é tão simples? Tenho obrigações. Você tem uma vida, interrompeu ela. E vida é para ser vivida, não apenas administrada. Eles comeram o risoto na mesa de jantar, com velas que Juliana havia encontrado na despensa. A comida estava deliciosa, e Gustavo não conseguia se lembrar da última vez que havia comido algo feito com tanto carinho. Isso está incrível, disse ele. Obrigada, mas você ajudou. Eu só cortei cebolas. Você ajudou, insistiu ela. E essa foi só a primeira lição. Primeira lição? De como viver uma vida normal, disse ela sorrindo. Se você quiser mais lições, claro. Gustavo olhou para ela, iluminada pela luz das velas, e sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Quero, disse ele simplesmente. Quero aprender. Então vamos começar amanhã, disse ela. Que tal aprendermos a fazer café da manhã? Café da manhã, repetiu ele. Quando foi a última vez que tomei café da manhã em casa? Vamos descobrir, disse ela. E naquele momento, Gustavo soube que sua vida tinha mudado para sempre. Não apenas porque estava se apaixonando por Juliana, mas porque ela estava lhe ensinando algo que ele havia esquecido. Como ser humano. Juliana acordou em um lugar que não reconheceu imediatamente. Por um momento de pânico, tentou lembrar onde estava até que as memórias da noite anterior voltaram em uma onda quente. O jantar que cozinhou para Gustavo, a conversa sobre sonhos e vida, a forma como ele a olhava como se ela fosse a resposta para perguntas que ele nem sabia que tinha. Haviam conversado até tarde, e quando ela começou a ficar com sono, Gustavo insistiu que era muito tarde para ela voltar para casa sozinha. Ofereceu o quarto de hóspedes. E ela aceitou, usando uma camiseta emprestada dele como pijama. Levantou-se devagar, ainda vestindo a camiseta que cheirava ao perfume masculino dele, e caminhou até a cozinha. Gustavo já estava lá, de pé diante da cafeteira cara, parecendo completamente perdido. Bom dia, disse ela, a voz ainda rouca de sono. Gustavo se virou, e por um momento, esqueceu como respirar. Juliana estava descalça, os cabelos cacheados bagunçados, vestindo apenas sua camiseta que chegava até a metade das coxas dela. Era a visão mais linda que ele já havia presenciado. Bom dia, conseguiu dizer. Você dormiu bem? Dormi, disse ela, se aproximando. Você está há muito tempo acordado? Umas 2 horas. Não conseguia voltar a dormir. Por quê? Porque você estava no quarto ao lado, admitiu ele com honestidade brutal. Juliana sentiu o rosto esquentar. Gustavo, desculpa, disse ele rapidamente. Não quis te deixar desconfortável. Você não me deixou desconfortável, disse ela suavemente. Eu também não consegui dormir muito bem. Por quê? Pelo mesmo motivo que você. Eles se olharam por um momento, a tensão palpável no ar. Então Juliana sorriu, quebrando o clima. Lição número 2, disse ela. Como fazer café da manhã de verdade? Eu estava tentando fazer café, disse ele, gesticulando para a máquina sofisticada. Essa máquina é mais complicada que o painel de um avião, disse ela rindo. Que tal começarmos com algo mais simples? Nas próximas 2 horas, Juliana ensinou Gustavo a fazer panquecas, ovos mexidos e café coado na hora. Ele era um aluno dedicado, fazendo perguntas sobre cada passo, como se estivesse aprendendo uma nova língua. Por que mexer os ovos devagar? Perguntou ele. Porque pressa queima tudo, disse ela. Cozinhar é uma lição de paciência. Você é uma boa professora. Você é um bom aluno. Quando terminaram, a mesa estava posta com um café da manhã simples, mas delicioso. Gustavo olhou para o resultado com orgulho genuíno. Eu fiz isso, disse ele como se não acreditasse. Nós fizemos isso, corrigiu ela. Juliana, disse ele sentando ao lado dela. Quando foi a última vez que você se sentiu feliz? Realmente feliz? Agora, respondeu ela sem hesitar. E você? Agora, disse ele. Nos últimos 2 dias, na verdade. Gustavo, disse ela ficando séria, preciso te perguntar uma coisa. Qualquer coisa. Ontem você disse que quer aprender a viver uma vida normal. Mas você tem certeza? Porque vida normal significa abrir mão de algumas coisas. Significa escolher ficar em casa às vezes em vez de ir a eventos importantes. Significa ser feliz em vez de bem-sucedido? Interrompeu ele. Não é uma coisa ou outra, disse ela. Você pode ser as 2 coisas, mas você tem que decidir o que é prioridade. Gustavo ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Juliana, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Claro, há 3 anos, eu estava dirigindo para casa depois de uma reunião que durou até as 2 da manhã. Parei em um sinal e vi um casal jovem na calçada, rindo de alguma coisa. Eles não tinham nada, era óbvio. Roupas simples, provavelmente voltando do trabalho. Mas eles pareciam
completos. E eu percebi que nunca havia rido assim com ninguém, que nunca havia sido verdadeiramente feliz, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importava. Juliana pegou a mão dele sobre a mesa. E o que você fez com essa descoberta? Nada, admitiu ele. Enterrei ela no trabalho, em mais reuniões, mais negócios, até você derramar vinho em mim e me lembrar do que eu estava perdendo. Gustavo, disse ela suavemente, você não está perdendo nada. Você só esqueceu como encontrar. E você pode me ensinar? Posso tentar, mas você tem que querer realmente mudar. Eu quero, disse ele com convicção. Pela primeira vez em anos eu sei o que quero. O que você quer? Você, disse ele simplesmente. Quero acordar de manhã e ter você para quem fazer café. Quero chegar em casa e ter alguém que se importe se meu dia foi bom ou ruim. Quero... O quê? Quero me apaixonar de verdade. Juliana sentiu o coração parar por um momento. Gustavo, eu sei que é cedo para estar falando isso, disse ele rapidamente. Sei que nos conhecemos há apenas 3 dias, mas também sei que nos últimos 3 dias eu me senti mais vivo do que nos últimos 5 anos. Você tem certeza de que não é só a novidade, a excitação de algo diferente? Tenho certeza, disse ele, levantando-se e andando até ela. Juliana, olha para mim. Ela levantou os olhos para encontrar os dele e viu uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Se isso fosse só novidade, disse ele, eu não estaria aqui fazendo panquecas com você numa quinta-feira de manhã. Eu não estaria questionando toda a minha vida por causa de uma mulher que conheci 3 dias atrás. E se eu quebrar seu coração? Perguntou ela em um sussurro. E se você não quebrar? E se eu não for o suficiente para o seu mundo? E se você for mais do que suficiente? E se você for exatamente o que eu estava procurando sem saber? Juliana se levantou, ficando muito próxima dele. Podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro familiar do perfume que agora estava associado na sua mente com segurança e carinho. Gustavo, disse ela, eu estou com medo. De quê? De me apaixonar por você e descobrir que sou só mais uma fase na sua vida. Juliana, ele pegou o rosto dela entre as mãos. Você acha que eu faria todo esse drama por uma fase? Ela riu apesar dos nervos. Quando você coloca assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, disse ele honestamente. Não sei se vamos dar certo, se vou conseguir ser o homem que você merece, se nossos mundos vão se encaixar, mas sei que quero tentar. Mesmo sabendo que vai ser complicado, especialmente sabendo que vai ser complicado. As melhores coisas da vida são complicadas. Juliana estudou o rosto dele, procurando por sinais de dúvida, de insinceridade, mas tudo que viu foi honestidade crua e uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Tudo bem, disse ela finalmente. Tudo bem o quê? Tudo bem, vamos tentar. Vamos ver aonde isso nos leva. Mesmo com paparazzi e tabloides e pessoas julgando, mesmo com tudo isso, confirmou ela, mas com uma condição. Qual? Você tem que prometer que vai ser honesto comigo. Se em algum momento você perceber que isso não é o que quer, você me conta. Não me protege, não tenta poupar meus sentimentos. Você me conta a verdade. Prometo, disse ele, mas você tem que me prometer a mesma coisa. Prometo. Eles se beijaram ali na cozinha, entre restos de café da manhã e a luz dourada da manhã entrando pelas janelas. Foi um beijo diferente dos anteriores, mais profundo, mais carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. E agora? Perguntou Juliana. Agora você me ensina mais sobre vida normal, disse ele sorrindo, e eu te ensino sobre como lidar com o meu mundo louco. Deal, disse ela, estendendo a mão. Deal, concordou ele, apertando a mão dela. Nenhum dos dois sabia que, do outro lado da cidade, a primeira matéria investigativa sobre Juliana estava sendo publicada. Nenhum dos dois imaginava que a vida deles estava prestes a se complicar de formas que não podiam prever. Mas naquele momento, na cozinha ensolarada, com o gosto do beijo ainda nos lábios, eles eram apenas Gustavo e Juliana, 2 pessoas decidindo apostar no amor. O telefone de Gustavo tocou insistentemente às 9 da manhã, interrompendo o momento perfeito que ele e Juliana estavam compartilhando. Era Roberto, e pelo tom urgente dos toques, não era uma chamada social. Desculpa, disse Gustavo para Juliana. Preciso atender. Gustavo, disse Roberto sem preâmbulos. Temos um problema. Que tipo de problema? Do tipo que sai na capa do jornal. Você viu a internet hoje? Gustavo sentiu o estômago gelar. O que está acontecendo? Quem é a misteriosa mulher que conquistou o coração do milionário mais cobiçado do Rio? Leu Roberto.
Essa é a manchete do blog da fofoca, e eles não pararam por aí. Gustavo ligou o computador e Juliana se aproximou percebendo que algo estava errado. Na tela, uma foto dela e Gustavo no supermercado na noite anterior ocupava a página principal do site de fofocas mais acessado do país. Meu Deus, sussurrou Juliana. A matéria era extensa e detalhada. Haviam descoberto onde ela morava, onde estudou, onde trabalhou. Tinha até mesmo uma entrevista com uma ex-colega de trabalho que especulava sobre sua personalidade. Como eles conseguiram essas informações tão rápido? Perguntou Juliana, lendo por cima do ombro de Gustavo. Dinheiro, disse Roberto através do telefone. E você é uma pessoa comum, sem proteção de privacidade. É fácil investigar quem não tem recursos para se esconder. Roberto, disse Gustavo, qual é o tamanho do estrago? Médio virando grande. Tem mais 3 blogs já replicando a matéria. E Gustavo, tem coisas que você precisa saber. Que coisas? Eles descobriram que ela está desempregada. Estão especulando que pode ser interesse financeiro. Juliana se afastou do computador como se tivesse levado um tapa. Eles acham que eu estou com você pelo dinheiro? É o que eles sempre especulam no começo, disse Gustavo, mas havia tensão em sua voz. Gustavo, continuou Roberto, tem mais. Eles descobriram sobre as dívidas dela. Que dívidas? Perguntou Gustavo, olhando para Juliana. Juliana corou profundamente. Eu tenho algumas contas em atraso, desde que perdi o emprego. Por que você não me contou? Porque não é da sua conta, explodiu ela. E porque eu sabia exatamente como ia parecer. Juliana, não. Ela se afastou ainda mais. Não tenta me explicar como isso vai soar. Mulher desempregada, cheia de dívidas, de repente aparece na vida do milionário. Eu sei exatamente como isso parece. Roberto continuava falando ao telefone, mas Gustavo estava concentrado em Juliana, que caminhava pela sala como um animal enjaulado. Preciso ir, disse ele para Roberto. Gustavo, tem mais coisa. Eles estão tentando falar com os vizinhos dela, com ex-colegas. Isso vai crescer. Roberto, eu resolvo isso depois. Gustavo desligou e se aproximou de Juliana, que estava parada na janela, olhando para a cidade. Juliana, disse ele suavemente. Quantas dívidas você acha que eu tenho? Perguntou ela sem se virar. Não me importa. R$3.500, disse ela. Entre cartão de crédito e contas em atraso. Para você é o que você gasta numa noite. Para mim são 3 meses de salário. Por que você não me contou? Ela se virou e havia lágrimas em seus olhos, porque eu sabia que quando você descobrisse, ia pensar que eu estou com você pelo dinheiro. E porque eu sabia que quando o resto do mundo descobrisse, ia ser pior ainda. Você acha que eu penso isso? Eu não sei o que você pensa, disse ela, a voz subindo. Você me conhece há 3 dias. Eu te conheço há 3 dias. E agora toda a cidade do Rio está especulando sobre meus motivos. Gustavo se aproximou dela, mas Juliana recuou. Não, disse ela. Preciso pensar. Preciso ir para casa. Juliana, vamos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Sobre como vai ser impossível eu ter um relacionamento normal contigo? Sobre como cada pessoa que me conhecer vai se perguntar se estou com você pelo dinheiro? Sobre como isso não importa, disse ele com firmeza. Importa sim, gritou ela. Importa para mim. Eu não quero ser vista como uma interesseira. Então qual é a solução? Você vai embora porque as pessoas vão falar? Talvez. O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Gustavo passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Juliana, disse ele finalmente, você está deixando o medo decidir por você. E você está sendo ingênuo se acha que isso vai ser fácil, retrucou ela. Eu nunca disse que seria fácil. Eu disse que valia a pena tentar. Para você é fácil falar. Você está acostumado com isso. Eu não. Então se acostuma. Aprende a lidar. Como? Como eu me acostumo com pessoas questionando o meu caráter, provando que elas estão erradas? Juliana o olhou por um longo momento. E se elas estiverem certas? O que você quer dizer? E se no fundo subconsciente, uma parte de mim está interessada na segurança que você representa? E se eu nem tenho certeza dos meus próprios motivos? Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está dizendo que está comigo pelo dinheiro? Estou dizendo que não sei, gritou ela. Estou dizendo que 3 dias atrás eu estava desesperada por trabalho e agora estou na casa de um milionário. Como eu vou saber se meus sentimentos são reais ou se são influenciados por isso? Juliana, não, disse ela pegando a bolsa. Preciso ir, preciso pensar. Não vai assim, disse ele, bloqueando o caminho para a porta. Gustavo, sai da frente.
Não até conversarmos direito. Não há nada para conversar. A realidade bateu na porta e ela é feia. A realidade é que você está com medo e está fugindo. A realidade é que somos de mundos diferentes e eu fui idiota de pensar que poderia funcionar. As palavras saíram como uma bofetada. Gustavo se afastou da porta e Juliana passou por ele sem olhar para trás. Juliana, chamou ele quando ela chegou à porta. Ela parou, mas não se virou. Se você sair agora, disse ele, a voz baixa e controlada, está deixando eles ganharem. Talvez eles já tenham ganhado, disse ela, e saiu. Gustavo ficou parado na sala vazia, olhando para os pratos do café da manhã ainda na mesa, para a camiseta dela esquecida no sofá, para os restos de uma manhã perfeita que havia se desintegrado em questão de minutos. Pegou o telefone e ligou para Roberto. Ela foi embora, disse simplesmente. Gustavo, eles conseguiram o que queriam. Separaram a gente. Talvez seja melhor assim. O que você quer dizer? Talvez ela esteja certa. Talvez vocês sejam muito diferentes. Gustavo desligou o telefone e se sentou no sofá segurando a camiseta de Juliana. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. Do outro lado da cidade, Juliana chorava no ônibus que a levava para casa, se perguntando se havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. Uma semana se passou. Uma semana inteira sem contato, sem uma palavra, sem nem mesmo um olhar acidental pelas ruas do Rio. Gustavo enterrou-se no trabalho com uma dedicação obsessiva que preocupou até Roberto. Chegava ao escritório às 6 da manhã e saía depois da meia-noite, transformando-se novamente na máquina de fazer dinheiro que havia sido antes de conhecer Juliana. Você vai ter um colapso nervoso, disse Roberto, entrando na sala na quinta-feira à noite e encontrando Gustavo ainda trabalhando. Estou bem, respondeu Gustavo sem levantar os olhos dos papéis. Estão quase 9 da noite, Gustavo. Vai para casa. Não terminei isso ainda. Isso pode esperar até amanhã. Não, não pode. Roberto suspirou e se sentou na cadeira em frente à mesa. Você já tentou falar com ela? Ela não quer falar comigo, disse Gustavo, finalmente olhando para o amigo. E talvez seja melhor assim. Você não acredita nisso. Acredito sim. Roberto, você viu as matérias, eles destruíram ela. Falaram da vida dela como se fosse entretenimento público. Talvez ela esteja certa. Talvez seja melhor para ela ficar longe de mim. E para você? Gustavo não respondeu, voltando sua atenção para os documentos. Do outro lado da cidade, Juliana estava tendo sua própria semana terrível. Depois que as matérias saíram, tinha se tornado impossível procurar emprego. Todos os entrevistadores já sabiam quem ela era antes mesmo dela abrir a boca. Então você é a namorada do Gustavo Ferreira, disse um dos entrevistadores no início da semana, como se fosse um cumprimento. Ex-namorada, corrigiu ela. E eu preferia falar sobre minhas qualificações profissionais. Claro, claro, mas deve ter sido interessante, né? Ele é mesmo tão rico quanto dizem? Juliana levantou-se e saiu da entrevista sem responder. Carla tentava animá-la, mas estava preocupada. Juliana mal havia saído de casa e quando saía voltava ainda mais deprimida. Ju, disse Carla na quinta-feira à noite, sentando ao lado da amiga no sofá, você precisa parar com isso. Parar com o quê? Com essa autopiedade, com esse drama todo. Eu não estou fazendo drama. Está sim, você está se comportando como se tivesse perdido o amor da sua vida. Eu não perdi o amor da minha vida, disse Juliana defensivamente. Eu conheci ele há uma semana. E mesmo assim, está chorando há 5 dias. Juliana não respondeu, sabendo que Carla estava certa. Ju, continuou Carla, você terminou com ele ou ele terminou com você? Nós não terminamos exatamente. Eu saí. Por que você saiu? Porque era impossível. Porque nossos mundos são diferentes demais. Ou porque você ficou com medo? Claro que fiquei com medo, explodiu Juliana. Você leu as matérias. Eles me investigaram como se eu fosse uma criminosa. Descobriram coisas sobre mim que nem meus pais sabem. E daí? E daí? Carla, eles estão falando que eu sou uma interesseira. E você é? A pergunta pegou Juliana desprevenida. O quê? Você está com o Gustavo pelo dinheiro? Não, disse Juliana imediatamente. Depois hesitou. Quer dizer, não conscientemente. Ju, você gosta dele? Sim. Você sente falta dele. Todos os dias. Você pensaria nele se ele fosse pobre? Juliana parou para pensar. Lembrou-se da forma como Gustavo a olhava, do jeito como ele ria das piadas dela, de como ele parecia genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Sim, disse ela finalmente, eu pensaria. Então, o que importa o que as outras pessoas acham? Importa porque nada, Ju. Você está deixando estranhos definirem o seu relacionamento. Não é só isso, disse Juliana frustrada. É que eu nem sei se meus próprios sentimentos são reais. Como posso ter certeza de que não estou sendo influenciada pela segurança que ele representa?
Ju, disse Carla pacientemente, você já passou fome? Não, mas... Você já dormiu na rua? Não. Suas contas estão atrasadas, mas você tem onde morar, tem comida, tem roupa. Você não está desesperada a ponto de se vender por segurança. Mas nada. Você gosta dele. Ele gosta de você. Vocês são dois adultos capazes de tomar suas próprias decisões. O resto é só ruído. Juliana ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. Além do mais, continuou Carla, se você fosse uma interesseira, seria a pior interesseira do mundo. Você teve a chance de aceitar que ele pagasse suas contas e recusou. Teve a chance de pedir roupas caras e também recusou. Como você sabe disso? Porque você me contou, disse Carla rindo. Ju, você é muitas coisas, mas interesseira não é uma delas. E se ele achar que eu sou, então ele não te conhece bem o suficiente para merecer você. Naquela noite, Juliana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando na conversa com Carla. Lembrando-se dos momentos que havia passado com Gustavo. Lembrou-se do jeito como ele escutava quando ela falava, como se cada palavra fosse importante. Lembrou-se de como ele havia parecido vulnerável quando contou sobre a noiva que o havia traído. Lembrou-se da manhã na cozinha dele, fazendo panquecas juntos como se fossem um casal normal. E se ela estava deixando o medo estragar algo que poderia ser especial? E se Gustavo estava sofrendo tanto quanto ela? E se ela estava cometendo o maior erro da sua vida? Na manhã seguinte, Juliana tomou uma decisão. Ia procurar Gustavo e conversar direito. Ia ser honesta sobre seus sentimentos, sobre seus medos, sobre tudo. Mas quando chegou ao prédio da empresa dele, viu algo que fez seu coração parar. Gustavo estava saindo do edifício, acompanhado de uma mulher loira e elegante. Eles conversavam animadamente, e a mulher riu de algo que ele disse, tocando o braço dele de forma íntima. Juliana sentiu o mundo desabar ao seu redor. Uma semana. Havia levado apenas uma semana para ele substituí-la. Virou-se e correu, as lágrimas embaçando sua visão, sem ver que Gustavo havia notado sua presença e gritado seu nome. Não viu a expressão de desespero no rosto dele quando ela desapareceu na multidão. Não ouviu quando ele disse para a mulher loira, que era apenas sua prima visitando o Rio, que precisava ir atrás de alguém. Só soube que havia sido substituída e que definitivamente havia perdido sua chance com Gustavo Ferreira. Mas às vezes, as aparências enganam. E às vezes, quando tudo parece perdido, o destino prepara uma segunda chance inesperada. Gustavo correu pelas ruas do centro, tentando alcançar Juliana, mas ela havia desaparecido na multidão da hora do almoço. Voltou para o escritório frustrado e desesperado. Roberto, gritou assim que entrou no elevador. Roberto, o que aconteceu? Perguntou Roberto, aparecendo na porta da sua sala. Juliana estava aqui. Ela me viu com a Fernanda e... Fernanda? Sua prima Fernanda? Ela não sabia que era minha prima. Deve ter pensado que eu já estava com outra pessoa. Roberto suspirou. Gustavo, você precisa parar de correr atrás dela e começar a agir como um adulto. Como assim? Se você quer ela de volta, para de fazer drama. Liga para ela, vai até a casa dela, explica a situação, para de agir como se fosse o protagonista de uma novela mexicana. Ela não vai querer me ouvir. Então insiste. Se ela é tão importante quanto você diz que é, luta por ela. Gustavo pegou o telefone e ligou para Juliana. Caixa postal. Ligou novamente. Caixa postal. Na terceira tentativa, ela atendeu. O que você quer? Disse ela, a voz fria e distante. Conversar. Não temos nada para conversar. Juliana, aquela mulher que você viu comigo, Gustavo, não precisa se explicar. Você é livre para sair com quem quiser. Era minha prima. Silêncio do outro lado da linha. O quê? Fernanda é minha prima. Ela está visitando o Rio e me pediu para almoçar. Juliana, você achou mesmo que eu ia estar com outra pessoa depois de uma semana? Eu não sei o que pensar, disse ela, a voz quebrando ligeiramente. Pensa que você é a mulher mais teimosa e frustrante que já conheci, mas que ainda assim não consigo parar de pensar em você. Gustavo, pensa que passei a semana mais miserável da minha vida desde que você saiu do meu apartamento. Você passou uma semana miserável? Completamente miserável. Roberto está considerando me internar porque eu virei um workaholic psicótico. Apesar de tudo, Juliana riu. Você sempre foi workaholic, mas não psicótico. Isso é novidade, Gustavo, disse ela após um momento. Eu sinto muito por ter fugido, por não ter conversado direito, por ter pensado que você... Juliana, para. Precisamos conversar pessoalmente. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Por quê? Porque toda vez que nos vemos, eu perco a capacidade de pensar direito. E isso é ruim? É quando estamos tentando tomar decisões importantes sobre o futuro. Juliana,
disse Gustavo, sua voz ficando mais suave. Você sentiu minha falta? Todos os dias, admitiu ela. Então vamos parar de complicar. Te pego em 1 hora. Gustavo. 1 hora, Juliana. Se depois da conversa você decidir que não vai dar certo, eu respeito. Mas me dá uma chance de te explicar algumas coisas. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas desta vez nada de lugares caros ou fancy. Um lugar normal. Defina normal. Uma lanchonete, café simples, lugar onde pessoas normais vão. Gustavo riu. Você quer me educar mais sobre como ser uma pessoa normal? Talvez? Tudo bem, te vejo em 1 hora. 1 hora depois, eles se encontraram em uma pequena lanchonete em Copacabana, o tipo de lugar que Gustavo nunca havia pisado antes de conhecer Juliana. Era simples, com mesas de fórmica e cardápios plastificados, mas tinha um charme honesto que ele estava aprendendo a apreciar. Oi, disse Juliana quando ele chegou, parecendo nervosa. Oi, respondeu ele, sentando-se na frente dela. Você pediu alguma coisa? Só café. Simples. Claro que simples, disse ele, sorrindo ligeiramente. Eles ficaram em silêncio por um momento, nenhum dos dois sabendo como começar. Juliana, disse Gustavo finalmente, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por não ter te protegido melhor da imprensa, por não ter previsto que eles iam ser tão agressivos, por não ter te preparado para o que ia acontecer. Gustavo, você não tem culpa de eu não conseguir lidar com isso. Tenho sim. Eu sabia como o meu mundo funcionava e não te avisei adequadamente. E eu sabia que estava entrando em algo complicado e entrei mesmo assim, disse ela. A culpa não é só sua. Então de quem é? De ninguém, disse ela após pensar. Talvez seja só complicado mesmo. Complicado não significa impossível. Não, não. Significa que precisa de mais trabalho, mais paciência, mais comunicação. Juliana olhou para ele, estudando o seu rosto. Gustavo, por que você quer tanto que isso dê certo? Por que você me faz feliz? Disse ele simplesmente. Porque nos últimos dias que passei com você, eu fui mais eu mesmo do que nos últimos 5 anos. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em te ver. E se não der certo? E se não conseguirmos superar as diferenças? E se conseguirmos? Você sempre responde pergunta com pergunta? Só quando as perguntas são importantes, disse ele, ecoando suas conversas anteriores. Juliana sorriu pela primeira vez desde que se sentaram. Gustavo, eu tenho medo. De que especificamente? De me apaixonar por você e descobrir que você se cansou de mim, de não conseguir lidar com a pressão do seu mundo, de descobrir que meus sentimentos são confusos por causa da sua situação financeira. Juliana, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa, posso te dizer uma coisa? Claro, se você estivesse comigo pelo dinheiro, você teria aceito quando ofereci pagar suas contas. Teria deixado eu comprar roupas para você. Teria sugerido restaurantes caros em vez de querer cozinhar em casa. Mas, mais nada. Você é a primeira mulher que conheci que genuinamente parece não se importar com minha conta bancária. Eu me importo, admitiu ela. Não porque quero seu dinheiro, mas porque me assusta o quanto nossas vidas são diferentes. E se eu te disser que isso não importa? Como pode não importar? Porque eu não quero que você mude para se encaixar no meu mundo, disse ele. Quero que você me ensine a viver no seu. Meu mundo é bem mais simples que o seu. E eu estou descobrindo que simples pode ser muito melhor. Juliana o olhou por um longo momento. Se fizermos isso, disse ela finalmente, tem que ser devagar, tem que ser real, definir devagar. Nada de nos mudarmos juntos depois de 2 semanas, nada de declarações grandiosas em público, nada de tentar me transformar na namorada perfeita para eventos sociais. E o que você quer? Quero encontros normais. Quero conhecer seus amigos de verdade, não só os parceiros de negócios. Quero que você conheça meus amigos também. Quero que isso seja real, não uma fantasia. Juliana, disse Gustavo, apertando a mão dela, eu quero tudo isso também. Mesmo. E quero te pedir mais uma coisa. O quê? Quero que você pare de se questionar. Seus sentimentos são reais. Eu sei porque eu sinto a mesma coisa. Juliana sentiu lágrimas picar em seus olhos. Como você pode ter tanta certeza? Porque amor de verdade não se baseia em dinheiro ou status. Se baseia em como a pessoa faz você se sentir quando está com ela. E você me faz sentir como se eu fosse a melhor versão de mim mesmo. Gustavo, Juliana, eu te amo, disse ele. E as palavras saíram naturalmente, sem drama, sem grandes gestos. Eu sei que é cedo, eu sei que é assustador, mas eu te amo. Juliana sentiu o coração parar por um momento. Você tem certeza? Absoluta. Eu também te amo, disse ela, as lágrimas agora correndo livremente. E isso me aterroriza. Por quê? Porque agora eu tenho algo a perder. Gustavo se levantou.
contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, não se importando com os olhares curiosos dos outros clientes da lanchonete. Juliana Mendes, disse ele pegando as mãos dela, você aceita recomeçar comigo? Devagar, no nosso tempo, do nosso jeito? Isso é um pedido oficial? É um pedido de coração aberto de um homem que descobriu que a vida só faz sentido quando você está nela. Juliana sorriu através das lágrimas. Sim, disse ela. Sim, eu aceito. O apartamento que Gustavo e Juliana escolheram juntos era bem diferente da cobertura luxuosa onde ele morava antes. Era menor, mais aconchegante, com uma cozinha onde eles realmente cozinhavam e uma sala onde realmente viviam. Está pronto! Gritou Juliana da cozinha. Gustavo entrou carregando uma garrafa de vinho simples. Eles haviam descoberto que não precisavam de vintages caros para se divertirem e parou para admirar a mesa que ela havia preparado. Que ocasião especial é essa? Perguntou ele, notando as velas e o capricho extra. Hoje faz exatamente 6 meses desde que você derramou café em mim na lanchonete e me pediu para recomeçarmos, disse ela sorrindo. Tecnicamente você derramou vinho em mim primeiro. Detalhes, disse ela dando-lhe um beijo rápido. Nos últimos 6 meses muita coisa havia mudado. Juliana conseguiu um emprego em uma pequena agência de publicidade que valorizava sua criatividade mais do que suas conexões. Gustavo havia promovido Roberto a sócio e reduzido sua própria carga de trabalho pela metade, descobrindo que a empresa funcionava perfeitamente bem sem sua supervisão obsessiva. Eles haviam aprendido a lidar com a atenção da mídia, que diminuiu significativamente quando os tabloides perceberam que não havia drama para explorar. Gustavo e Juliana eram, para a decepção dos fofoqueiros, genuinamente felizes juntos. Como foi seu dia? Perguntou Gustavo servindo o vinho. Bom, finalizamos a campanha para aquela startup de comida vegana. E você? Como foi a reunião com os investidores japoneses? Fechamos o negócio, disse ele. Mas sabe o que foi a melhor parte do meu dia? O quê? Saber que ia chegar em casa e encontrar você aqui. Juliana sorriu. Você está ficando meloso, Sr. Ferreira. Culpa sua, Sra. Mendes. Você me transformou em um romântico incurável. Eles jantaram conversando sobre seus dias, seus planos para o fim de semana, sobre o livro que Juliana estava escrevendo nas horas vagas. Gustavo havia se tornado seu primeiro leitor e sua opinião era a que mais importava para ela. Depois do jantar, eles se acomodaram no sofá, Juliana com os pés no colo dele, assistindo a um filme antigo, sua tradição de quinta-feira. Juliana, disse Gustavo durante uma pausa comercial. Você é feliz? Muito, respondeu ela sem hesitar. E você? Mais feliz do que achei que fosse possível. Mesmo tendo que dividir o banheiro comigo, mesmo tendo que aturar minha mania de falar sozinha, mesmo... Especialmente por causa de tudo isso, interrompeu ele, puxando-a para mais perto. Juliana, você me salvou. Eu não te salvei, você se salvou. Eu só te lembrei de que você podia. Não, disse ele, virando-se para olhar nos olhos dela. Você me ensinou que estava tudo bem não ser perfeito, que estava tudo bem querer mais da vida do que apenas sucesso profissional. E você me ensinou que estava tudo bem sonhar grande, disse ela, que eu merecia coisas boas. Merecem coisas boas, corrigiu ele, beijando a testa dela. Eles ficaram em silêncio confortável, assistindo ao filme, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre como haviam chegado ali. Gustavo, disse Juliana durante os créditos. Obrigada. Por quê? Por ter me procurado naquela tarde, por não ter desistido quando eu fugi, por ter tornado minha vida extraordinária. Juliana, disse ele acariciando os cabelos dela. Obrigado você. Por quê? Por ter derramado vinho em mim, disse ele sorrindo. Melhor acidente da minha vida. Foi um acidente perfeito, concordou ela. Foi, disse ele beijando-a suavemente. Absolutamente perfeito. Do lado de fora, a cidade do Rio brilhava com suas luzes noturnas, indiferente às pequenas histórias de amor que aconteciam em seus apartamentos aconchegantes. Mas ali, naquele sofá, 2 pessoas que haviam se encontrado da forma mais inesperada possível descobriam que, às vezes, o amor realmente acontece como nos filmes. Às vezes, você derruba vinho na pessoa certa. Às vezes, você encontra alguém que te ama exatamente como você é. Às vezes, contra todas as probabilidades, contra todas as diferenças, contra todos os obstáculos, o amor vence. E às vezes, isso é mais do que suficiente para uma vida inteira de felicidade. Fim. O amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém imperfeito e amar suas imperfeições. É encontrar alguém que te faz rir quando você quer chorar, que te faz sonhar quando você quer desistir e que te faz acreditar que você é digno de ser amado exatamente como você